Olá pessoal, tudo bem? Joia? Tô aqui hoje com um querido aí, né? Indicado aí do Sávio Souza Cruz. Tô conhecendo ele hoje também, igual vocês. E tô muito feliz, na verdade, né? Que é o Lucas Lasmar. Para quem não conhece, o Lucas é deputado estadual. Ele deu seguimento, né, Lucas, no grande projeto que o Sávio fazia aí com o Curvelo, com tudo. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, a gente vai conhecê-lo melhor e tudo. Mas antes vou fazer aquele de praxe, né? Agradecer nossos patrocinadores. Agradecer mais uma vez a Relojoaria Diamantina que está conosco aí. São vários anos de história aí em Curvelo, né? O pessoal aí que é referência aqui em joalheria em Curvelo. Então, assim, é o lugar certo, que não tem erro, que você pode ir lá, que você vai achar presente aí para quem você precisar e tudo mais. Outro que a gente tem que agradecer aí é a Helion de energia solar. É uma empresa aí de energia solar que já instalou mais de 4.000 placas. Eu vou falar isso aqui sempre, que é um detalhe muito interessante. Eles não têm reclamações, gente. Todo mundo que foi cliente deles aí está feliz, está satisfeito com o que foi instalado. Eles têm essa busca aí pelo cliente, né, no pós-venda, para saber se o cliente está tudo ok lá com a rede dele. Eles fazem desde instalações simples até manutenção, projeto elétrico, tudo que vocês precisarem aí nessa área, vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar com eles lá, não tem erro não. É só ir lá na Helion lá e procurar que vocês vão ficar totalmente satisfeitos. Eu garanto esse processo. São um pessoal muito bacana aí, muito simples também, fácil de lidar. Vocês serão muito felizes aí se procurá-los. E o outro pessoal que eu tenho para agradecer é a DXTech. DXTech Informática, que é uma loja que fica lá no centro, que na minha opinião particular mesmo é a melhor loja de informática que tem aqui em Curvelo. É o lugar onde eu compro muita coisa aqui do estúdio, compro coisa pessoal para mim mesmo, já deu um lucro bom para os meninos lá, mas na felicidade, porque tudo que eu comprei lá, graças a Deus, sempre deu muito certo. Pode procurá-los aí que vocês não vão arrepender também. E agora vamos partir pro que interessa, né? E aí, Lucas? Tudo bem? Prazer, então. Obrigado pelo espaço. Ó, que isso, cara. Fico feliz que você tenha gostado aí do espaço nosso. Tranquilo. Bom demais. Ô, Lucas, fala um pouquinho sobre você, cara. Quem é Lucas? Se apresenta aí pro pessoal. É um prazer. Me chamo Lucas Lasmar. Eu sou da cidade de Oliveira, Minas Gerais. Bacana. Quando eu comecei a caminhar aqui em Curvelo junto com o Sávio, muitas pessoas falaram bem do Eliseu Rezende, que também fez um trabalho bacana. Ele é meu conterrâneo de Oliveira. Bacana, Então, eu comecei a minha vida, né, como estudante. Eu me formei no ensino médio numa escola pública, no Pinheiro Campus, em Oliveira, escola estadual. Me formei em administração de empresas, fiz 4 anos do curso. Foi muito importante para mim, que eu consegui conciliar o trabalho junto com os estudos. Eu fui trainee numa multinacional que tinha na cidade, que faz parte elétrica de carro. Ó, que bacana, cara. Então eu trabalhava muito na área de administração. Isso abriu muito a minha cabeça. Então eu era PCP, Planejamento e Controle de Produção. Então ali a gente tinha uma visão macro de toda a indústria, né? Desde a compra de insumos e também da produção e também da expedição. Então ali fez com que eu pudesse aprender bastante. Foi no período de 18 anos até 22 anos de idade. Então ficou bastante tempo lá, né? Com certeza. Dá pra aprender muito, né, cara? Imagino. Porque uma empresa... Principalmente a gente pegar uma empresa grande aí como referência, né? O funcionamento delas é muito certinho, muito bem organizado, né? As coisas têm que funcionar devidamente. Porque existe uma série de coisas aí que são estritamente necessárias de acontecer. Com certeza. Eu morei em Unai há algum tempo. Inclusive, eu morei com um conterrâneo seu lá. Ele chama Gustavo, né? Estudou lá em Unai, lá, fazia faculdade lá. Não sei se ele já voltou para Oliveira, que já tem um tempinho que eu saí do Unai, mas ele... O sobrenome dele é qual? Adolfo. Gustavo Adolfo. Eu não tô... não sei se é sobrenome, né? Mas é Adolfo, apelido, Gustavo né? Adolfo. Cara bacana, velho. Cara muito bom, compenetrado, assim, no que ele faz. Mas enfim, né? Em Unai, a gente teve... Eu particularmente, tive a oportunidade de conhecer empresas muito grandes, né? Nesse setor agrônomo aí e tudo. Lá tem uma indústria forte de soja. Você conhece a região lá? Sim, A região lá é bacana, cara. Tem uma indústria muito forte de soja, Noroeste né? ali. E a gente vê que, assim, essas empresas, o funcionamento delas é muito certinho ali. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Sim. Então, eu acho que o tempo que você teve numa empresa dessa provavelmente te deu esse direcionamento, né? De fazer as coisas do jeito mais certinho possível. Não sei se é isso que aconteceu, mas eu imagino que sim, né? E eu defendo muito essa pauta de que eu acho que as pessoas que estão se formando, elas têm que ter a prática, né? Sim, então, com certeza. Eu valido muito os cursos técnicos, que têm a prática também, e que as empresas dêem oportunidade aos jovens que precisam, né, se qualificar, porque às vezes as empresas pedem a experiência, mas a pessoa que acabou de se formar no ensino médio não tem essa oportunidade de preencher o seu currículo. Na maioria das vezes eles têm que trabalhar de graça para conseguir essa experiência e se inserir no mercado. Então,
Eu passei por isso, eu acho que isso foi crucial para mim, principalmente para minha profissão atual. Então, aí eu decidi sair dessa empresa. Meu pai foi prefeito, 2 mandatos em Oliveira. Ó, que bacana, cara. E aí ele abriu uma construtora e começou a me pedir para trabalhar junto. Mas na verdade eu acho que ele queria me colocar na vida pública. Sim. Aí a gente tinha uma consultora, né, a gente fez bastante obras. Ó, que bacana, cara. Aí depois ele candidatou a deputado federal, foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer a política. Foi em 2016. Sim. A construtora, ela tá intimamente ligada, né, com sua vida pública, porque, igual o seu caso, você falou que você fez algumas obras lá, uma quantidade boa de obras, aí eu acho que é um ponto de partida ali pra você começar a entender tudo, como que esse sistema todo funciona, né? Porque mesmo que você tenha, igual você falou que seu pai foi prefeito e tal, às vezes você teve, desde cedo, esse exemplo em casa aí de uma pessoa que tem vida pública, né? Mas você tá ali dentro, fazendo alguma coisa que condiz ali com essa realidade, eu acho que é o ideal, assim, pra você ter um quê, falar assim, não, eu gostaria de seguir na vida pública, porque eu acho que isso aqui ou aquilo ali pode melhorar, ou então isso ou aquilo pode ser pincelado aí, não sei. Como é que foi essa inserção sua? Na verdade, essa transição sua da empresa, né, dali do privado para a vida pública. Como é que começou? Como é que foi esse processo? Na verdade, foi em 2014 que ele candidatou a deputado federal. Aí, ali eu tive a primeira oportunidade de estar em campanha, vendo as pessoas trabalharem, as estratégias. Sim. Então, eu não tinha muito contato com a vida pública. E aí, eu gostei, né, do que eu vi e as oportunidades que se tem de poder servir as pessoas, que eu acho que é um ato mais nobre da política, poder servir, com certeza, e fazer com que a política chegue na ponta, nas pessoas, e realmente seja um elo importante, o discurso e a realidade. Porque às vezes a gente faz um discurso fora da realidade. Que não é praticado, muitos políticos, né, fazem isso. Então, eu aprendi isso e estou tentando aplicar isso. Eu falo que a junção da juventude com a experiência, ela pode trazer bons frutos para o nosso estado, para o nosso país. Então, a gente, jovem, que quer entrar na política, a gente tem que ouvir os conselhos, né, das pessoas mais experientes. É o exemplo que eu tenho com o Sávio. Sim. O Sávio é um grande conselheiro, uma pessoa que me viu nascer. Meu pai foi chefe de gabinete dele a vida toda. E aí eu tomei uma decisão de candidatar a vereador em 2016. Aí minha mãe candidatou a prefeito, eu candidatei a vereador. Aí nós conseguimos ganhar, assim, é muito diferente quem está de fora e quem é o protagonista, certeza, né? O candidato a pedir voto, entrar na casa, convencer as pessoas. Acaba que é um pouco assim. Às vezes constrangedor, às vezes também motivador. Sim, mas necessário, né? Não tem como você convencer a pessoa sem ter aquele contato direto com ela e mostrar o que você almeja com aquele cargo seu ali. O político não pode ter medo do povo, né? Com certeza. Ele tem que enfrentar e construir. E assim, nessa primeira candidatura sua como vereador e tal, o que você achou assim de mais legal? O que você viu que tinha mais dificuldade? O que foi seu primeiro tino assim para poder resolver quando você fosse vereador naquela região sua? Sim, a gente tinha vários projetos que a gente utilizou para campanha. E aí começa a entrar o grande conflito, né, de análises. Tem pessoas que estão fora da política, acham que é uma coisa, e quando você entra, você vê que é completamente diferente. Principalmente em relação à autonomia, né? De você fazer essa construção. Por exemplo, lá na minha cidade eram 13 vereadores. Então, às vezes o seu projeto é bom, mas acaba tendo seus conflitos de até mesmo de protagonismo, né? Quem vai aparecer mais nesse projeto. E aí, eu identifiquei que não era o meu perfil estar na Câmara Municipal. Eu tinha um desejo que era de estar no Executivo. Sim. E aí a prefeita me permitiu, né, que é a minha mãe, me permitiu ser secretário de saúde. Eu não sabia nada de saúde, nada. Mas eu sabia administrar pela experiência que eu tive nessa multinacional. Nessa empresa, né? E aí a gente chegou lá nessa secretaria, assim, um caos instalado, completamente diferente da empresa privada. Empresa privada, o negócio roda um pouco mais certinho, né? Por exemplo, nessa multinacional a gente conseguia ver até quantas pecinhas de um componente tinha no chão de fábrica, que era o estoquezinho da linha. Então, assim, quando você entra na coisa pública... O negócio é diferente demais, né, cara? Não, uma bagunça. Tá, por exemplo, tinha médicos que trabalhavam, eram contratados para trabalhar 8 horas, trabalhava 4.
Que isso? Isso num bom cenário. Às É vezes mesmo? ele trabalhava 3 no dias. bom, o cara contratado para 8, trabalhava 4? Não, às vezes deixava as pessoas ir embora, porque tinha uma empresa privada que chamava ele para uma remoção de ambulância, que pagava mais um dia, ele deixava as pessoas lá e ia embora. Era um descaso. E aí a gente colocou ponto eletrônico, a gente teve grandes conflitos para que isso fosse realmente efetivado, e nós efetivamos. Se fosse necessário até demitir todos os médicos, a gente ia fazer isso. Ia fazer isso, né? A gente fez uma retaguarda porque a gente esperava essa reação. A gente implantou isso, começou a construir PSFs novos. Tinha PSF que as pessoas esperavam na rua. Entendeu? Chegava, era tipo 5 horas da manhã porque queria o atendimento inicial mais rápido. Sim. Então a gente conseguiu fazer uma discussão no território de cada PSF, como as pessoas gostariam que fossem agendadas as consultas. E aí a gente tem um hospital que foi construído até pelo Paulo Pinheiro Chagas, era um ex-ministro que era de Oliveira. Ele construiu o hospital e uma estação de tratamento de água. Então foi muito importante para Oliveira essa construção. Mas era um hospital que ainda estava completamente não aproveitado, vamos dizer esse termo. Então, junto com o SAB, a gente levou ressonância magnética, levamos tomógrafo digital, mamógrafo digital, cirurgia de coluna pelo SUS, cirurgia neurológica de alta complexidade. As mais complexas pelo SUS a gente faz lá. Sim. E antes desse hospital, só dando um pause aqui na sua fala, antes desse hospital, esse tipo de atendimento, como que era feito? O pessoal levava para fora? Levava para fora. Tinha que, por exemplo, cirurgia de coluna. Ele tinha que ir para Pouso Alegre. Ele tinha que andar quase 300 km para ir, 300 km para voltar. Isso é um sacrilégio, bicho. Tipo assim, que a gente não gosta de andar 300 km, imagina a pessoa que tá doente ali precisando de um problema de coluna. Olha pra você ver. É complicado, né? E o que era mais triste era o seguinte: você custava arrumar referência para ele ir lá consultar. Então ele ia para lá consultar, ele já saía com a ressonância. Aí ele tinha que sair de Oliveira para ir para Divinópolis fazer ressonância. Aí ele ia no carro, voltava, para depois voltar lá para mostrar para o médico. Aí o médico emitia o pedido de cirurgia, que é a AIH, voltava, esperava 1 ano, 1 ano e meio, para depois voltar lá para operar. Então assim, era um espaço temporal muito longo. Muito longo. Então eu defendo muito que esses serviços mais complexos, de alta complexidade, tem que estar mais próximo do cidadão. E servi-los, né? Aí quando a gente virou referência de alta complexidade, de neurocirurgia, faltava um aparelho de R$300 mil para fazer cirurgia de coluna. E aí a gente comprou com o recurso próprio da prefeitura. A gestão dos hospitais ela tem que estar muito bem alinhada com o município, né? Com o prefeito, ou prefeita e secretários, para que possa fazer essa união de crescimento. E eu acho que esse ponto que você mencionou aí, né, de alinhamento realmente da gestão dos hospitais aí com a prefeitura, com o estado, né, inclusive não sei se chega num patamar nacional, mas principalmente com a da prefeitura e com o estado ali. Cara, isso é uma coisa que já deveria existir há muito tempo. Porque a gente pega aí já quanto tempo que tem vários sistemas de integração, por exemplo, que possibilitariam isso, né? Então, eu acho que às vezes não sei se eu tô certo ou se eu tô errado, mas muitas das vezes eu imagino que é uma falta de querer, falta de interesse mesmo de quem tá ali da administração pública de fazer isso acontecer. Você acha que isso era uma coisa que acontecia lá antes disso? Você tá certíssimo. Eu vou dar um exemplo. Você já deve ter ouvido falar no SUS Fácil, quando a pessoa precisa ser transferida de um hospital para outro. Aí é o cadastro SUS Fácil. Até hoje não consegue anexar imagens, como ressonância ou tomografia, para o médico regulador ver lá. Então, às vezes, o médico fala assim, é fratura exposta. O médico daqui. Não estou falando de curveiro, estou dando um exemplo do hospital. Ele fala assim, não, é fratura exposta. Aí o médico regulador lá fala, fratura exposta, então, prioridade. Chega o paciente lá no hospital de alta complexidade e vê que não é fratura. Mas o cara já está lá e vai ser atendido. Vai ser atendido, né? Então, o próprio sistema, ele tem as suas falhas. Então, eu fiz uma audiência pública na Assembleia para discutir isso, para que a gente anexe isso dentro do sistema. Nós somos num mundo moderno. Então, a gente precisa trazer mais agilidade, principalmente quem mais precisa. Um exemplo que eu acho que é inaceitável. Ano que vem é ano eleitoral, né? As prefeituras de todo o país vão passar pelo pleito. O deputado estadual não consegue mandar emenda parlamentar direto para o hospital. Como é que é feito? Tem que mandar para a prefeitura, porque a lei barra.
Porque fala que se mandar para o hospital é um ato político, mas se mandar para a prefeitura não é. Olha para você ver que burrice. Então nós estamos criando uma PEC, que é até de minha autoria junto com a Arlen Santiago, para que permita. Se o hospital é pelo SUS, é filantrópico, tem o SEBAS, que é uma certificação de que ele atende no mínimo 60% SUS, e é serviço continuado, por exemplo, hospital, APAE, vila e asilo, eles merecem sim receber esse recurso. Claro, hein? E assim, né, a gente sabe a dificuldade que é, acho que todos eles pela complexidade do atendimento, que é continuado, cara, é um negócio que não para. É continuado. Né? Então... Igual bombeiro. Igual bombeiro também, é a mesma coisa. Eu falo assim, a gente pega, eu gosto de usar o asilo como exemplo, porque, cara, a gente sabe que quem trabalha no asilo não recebe bem, né, do que deveria receber. O asilo em si, normalmente, é um lugar que fica muito esquecido na grande maioria das cidades, porque o pessoal não dá a devida atenção, não dá aquela coisa toda. Sim. Mas agora, se você pudesse ter essa ligação direta, né, dos deputados ali, do pessoal do Estado ali, com um asilo, por exemplo, seria uma mão na roda, cara. Poderia resolver muita coisa. Porque daria para ter um acesso mais fácil às necessidades ali do asilo e ver o que dá para ser cumprido para poder sanar aquelas necessidades. Sim. Eu acho que isso aí é uma coisa, assim, sensacional. Não tô puxando sardinha pro seu lado, mas eu acho que foi um ponto muito... É importante. Muito importante ali para poder porque eu vivi ser... lá na ponta, né? Você conheceu lá, então, né? como eu fui secretário, eu vi as dificuldades. É a mesma coisa que você falar assim, hospital, eu posso te ajudar nesse ano que vem eu não te ajudo, mas no outro eu posso. Pois é. E, por exemplo, onde tem que ser a prioridade? Educação e saúde. Então, esse é o foco. Um outro exemplo que eu via muito, às vezes me assusta muito, por exemplo, lá na minha região, que é no centro-oeste de Minas, um grupo político administra a prefeitura e um outro grupo político administra o hospital. Nossa. E é guerra. É guerra pura, né? É guerra. Então, quem sofre com isso? É o povo que está no meio desse... Vira aquela disputa de ego, né? O cara quer fazer na hora. Então, a gente criou também uma outra lei que já está muito avançada na Assembleia, já passou por as 3 principais comissões, é que a gente possa enviar emenda parlamentar de forma direta para o hospital, vila e asilo. Porque atualmente você tem que mandar pelo Fundo Municipal de Saúde para que o prefeito ou o secretário de saúde mande para o hospital. Só que esse prazo depois que o dinheiro cai, demora 8, 7 meses. Sério, cara? E vai. Aí fala, na lei tem penalidade. Enquanto isso tá tendo problema lá. Então a gente precisa desburocratizar com certeza o SUS e dar essa opção e fortalecimento da saúde. A reforma de um pronto atendimento municipal, ou a reforma de um bloco cirúrgico, compra de novos leitos. É uma gama que o próprio gestor do hospital vai ver que é necessário para atender toda a população. Então, o nosso mandato é focado 100% na área da saúde. Na área da saúde, né? Entendi. E assim, né? Eu acho que o foco seu é na área da saúde, exatamente porque você conheceu ela muito bem. E eu acho que tá muito certo, cara, porque é um lugar que você conhece bem. Eu acho que se a política ela fosse, né, entre aspas, não vou falar 100%, mas se fosse por nichos, tipo assim, não, eu conheço bem daquele nicho, eu sou capaz de atuar bem naquela área, eu acho que seria uma coisa um pouco mais efetiva. Né? Bem mais efetiva, na verdade. Porque igual você conheceu o negócio ali a fundo, né? E tenta fazer por aquilo. Hoje a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast que eu te contei algumas realidades da minha área, por exemplo, que você não tinha nem noção. Pois é. Né? Então acho que pode gerar até projeto de lei. Olha, quem sabe, né? vamos estudar isso aí. Eu tô disposto a ajudar. Vamos planejar isso aí, projetar isso aí pra frente. Isso é um prazer. Mas o que eu acho interessante disso tudo é que você teve a empatia, foi uma coisa que eu conversei muito com o Danilo, a empatia de falar assim, não, peraí, isso aqui eu conheço bem. Eu vi lá a realidade da pessoa que está precisando ali da base, que não tem condição nenhuma de fazer aquilo ali. Vamos fazer isso aqui acontecer. Isso aconteceu com você em outras áreas? Você está falando que você tem vários projetos aí de lei, né? Sim. Tem outras áreas também que vocês atuam assim? Então, eu tenho trabalhado mais nesse conglomerado do SUS, né? A gente precisa sempre fazer um fortalecimento dessa pauta, porque eu acho que são 2 pautas, 3 na verdade, que são cruciais. Que é o SUS, né, a saúde pública, a educação e a segurança pública. Sim. Um projeto de lei que a gente tem lá na Assembleia, que eu sou relator na Comissão de Legislação e Justiça, que é o seguinte: policial, militar,
civil e bombeiro e polícia penal, vocês não recebem auxílio alimentação. Não. Todos os funcionários do Estado recebem, menos vocês. Sim. Cadê a isonomia? Então, meu parecer está pronto para ser discutido isso lá, para que a gente possa resolver e dar esse direito para esses servidores. Não faz sentido nenhum alguns receberem e outros não. Sim. Então, aí tem forças contrárias, né, que tentam barrar de todas as formas. Um exemplo dos servidores do IMA, que é um instituto, né, importantíssimo não só para a parte ambiental, mas de saúde pública. Por exemplo, a lei fala que eles têm que receber um benefício. Aí vem um decreto cortando esse benefício, só para você ver. Um decreto está abaixo da lei. Mas corta assim mesmo. Aí estava lá na audiência pública, os servidores lutando, não, nós merecemos receber e tal. Se eu não me engano, é 7 milhões por ano. Para o Estado não é nada. E para o cara fazer uma diferença, é surreal, cara. Aí ia discutindo, não. Aí o pessoal da uma comissão falou assim, não, vamos mandar um requerimento para o governador para poder resolver essa questão. Aí na hora que chegou a minha vez, eu falei assim, pessoal, vocês não estão aqui lutando por direito de vocês, não. Vocês estão mostrando para nós um crime que está sendo cometido. Sim. Dentro da Casa do Povo, dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Se tem um decreto sobrepondo a lei, nós temos que cancelar esse decreto. Sim. Aí eu fiz um projeto de resolução para sustar parte desse decreto, para que essas pessoas consigam ter essa discussão, sabe? O projeto de lei que eu fiz parte também, que é importantíssimo, a gente estava conversando sobre gestão aqui, né? Anteriormente. Eu acho que nosso país precisa disso. E quando a gente fala que o ato político, por exemplo, eleger um prefeito é um ato político, né? Ele está ali, ele vai ter a sua equipe e ele pode colocar uma pessoa despreparada ou uma pessoa preparada, até mesmo como secretário. Com certeza. Não tem esses limites. Então, fica a cargo dele. Então, eu acho que é importantíssimo ter pessoas qualificadas, com certeza, um do lado da outra, e que sejam honestas inicialmente, né? Às vezes não vale a pena ter um cara competente e bandido. Sim, então, é muito pior, inclusive, muito né? Pior. Se o cara tiver aquela competência, aquele ensino, aquela coisa toda ali, e o cara tiver a tendência ali pro mal, o negócio fica horroroso ali, fica feio. Com certeza. Porque ele articula em favor dele próprio, de uma equipe ali específica, e não articula a favor do povo. Sim. Então, eu vi muito isso na Secretaria de Saúde, sobre gestão. Por exemplo, o Estado e o Governo Federal libera recursos para o Fundo Municipal de Saúde, para fortalecer a saúde pública do município. Só que todo recurso é vinculado. Ele fala assim, você pode comprar esse pote aqui, você pode comprar uma outra conta para comprar água. E às vezes tem tanto dinheiro para comprar água, só que você precisa de uma ambulância. Então o dinheiro fica parado lá. Tem bilhões de reais hoje nos fundos municipais do Estado, dos municípios todos, parado por causa dessas vinculações de objeto, né, de execução. A gente criou um projeto de lei através do nosso presidente, o Tadeu, que é um cara fenomenal. De Montes Claros? De Montes Claros. Sim. Ele criou esse projeto, aí até eu coloquei uma emenda no projeto, o quê? Essa desvinculação. É permitir que os secretários consigam utilizar esse saldo da forma como é necessário no município. Mas, claro, com o aval do Conselho Municipal de Saúde. Sim. Para não ficar solto também. Porque se ficar solto, a gente sabe como é que funciona. Você quer dar, eu quero fazer obra. Não, gente, vincula a parte assistencial. Sim. É um raio-x, ultrassom, ressonância, e libera para o pessoal. E tem muitos convênios que não foram executados e que estão vencidos. Aí eu coloquei uma emenda para a gente renovar esses contratos automaticamente e permitir que ele seja utilizado no objeto do instrumento, que foi de doação. Era para, sei lá, carro. Às vezes você comprou o carro, o Estado te deu 100 mil. Você economizou 20 mil reais na licitação, esses 20 mil reais você tem que devolver para o Estado. A gente fala, não, você pode utilizar esses 20 mil para comprar o pneu, a roda, enfim, o que você precisar para aquele carro. E a gente sabe que isso faz muita falta, né? Eu, na minha profissão mesmo, eu observo isso direto. São detalhes que a gente, às vezes, esquece que existem, mas que fazem falta demais, cara. Igual você falou de um pneu, por exemplo. Se o carro estiver rodando com um pneu careca ali, você está colocando a vida de muitas pessoas em risco ali sem saber.
E são coisas assim que o pessoal que está na base, eles não têm tanto costume de solicitar, né? E até para eles solicitarem também, o pessoal às vezes ali impõe certas dificuldades, então se isso partir de cima para baixo, fica uma coisa muito mais fácil de lidar. Você sabendo que você tem aquele recurso ali, que aquele recurso está disponível para essas eventualidades, por exemplo, é uma coisa sensacional, cara. Uma coisa muito boa, mas muito boa mesmo. Nós estamos falando da não necessidade de dinheiro novo, mas utilizar o que já está parado. O que já está parado, né? Tá só gerando saldo financeiro das aplicações, Sim. né? E prefeitura não é para dar lucro, é para dar lucro social. Sim. É para servir as pessoas. Com certeza. Um caso que eu achei muito engraçado da minha vida, que eu tinha problema, eu não engordava de jeito nenhum, bicho. É mesmo? Eu tinha 52, 54 quilos e eu ficava bravo, porque eu era muito magrinho. Aí, falei assim, não, eu preciso começar a fazer um tratamento para engordar e tal. Tô falando, é vinculado à saúde. Sim. Aí, fui no médico e nada de eu engordar, nada. Até um certo dia eu fui num evento, no aniversário de uma amiga minha. E era num lugar que eu não conhecia muito, tinha uma piscina. Aí, tava lá, tinha 16 anos de idade, pulei na piscina. E não era fundo, bicho, era raso. Nossa, caramba, bicho, tá doido. Eu bati a cabeça na piscina. Que isso? Desmaiou? Não desmaiei. Deu um galo grande. E na época não tinha carro, não tinha nada. Fiquei no aniversário, fui embora a pé, junto com um amigo meu. Meu amigo me zoando, larga de ser bobo, dava tapa na cabeça. Aí, chama o Thiago Augusto. Aí, a gente andou mais ou menos uns 2,5 km para chegar na minha casa. Na hora que eu cheguei na minha casa, meu pai e minha mãe chegou da praia. E o meu pai tinha uma brincadeira de lutar, brincar de lutinha. Ainda brinquei de lutinha com ele. E minha mãe não viu o galo na minha cabeça. Sim. Eu tava sentindo um incômodo imenso aqui. Aí minha mãe falou assim, o que é isso aí na sua cabeça? Eu falei assim, eu pulei na piscina, bati, não, você vai no pronto atendimento comigo agora. Olha, você vê como que isso é importante para a vida das pessoas quando o SUS funciona da melhor forma possível. Lá em Oliveira, o hospital ficava em um lugar e o PA ficava em outro. Sim. Fui lá, o médico atendeu e me pediu um raio-x. Aí eu saí desse PA, entrei na ambulância, fui lá no hospital, tirei o raio-x, voltei. Voltou, entregou pro médico. A médica falou assim, não, você não tem nada não, pode ir embora. Falei, doutor, eu tô sentindo uma dor muito grande aqui. Então, não, você não tem nada não, pode ir embora. Fui embora, aí fiquei de repouso, descansando. O médico liga lá em casa, fala assim, Cristine, traz esse menino aqui agora no PA. Eu falei, o que foi? A gente identificou uma fratura. Uma C3 que aqui. isso, cara? Na verdade, não é uma fratura, era uma rachadurazinha que tinha. Sim. Cheguei lá, já fui direto para Divinópolis, andei mais 80 quilômetros para fazer uma ressonância. Dormi lá, do dia para a noite. Fui para Belo Horizonte. De lá, eu já saí com um colete. Que isso? Lá em Belo Horizonte você foi colocar o colete? Fui colocar o colete. Fiquei 1 ano com esse colete. Que isso, bicho? E hoje, o que me orgulha muito é que todas as pessoas da minha região que precisam fazer cirurgia de coluna, fazem lá. Fazem a ressonância, tomografia. Então, assim, eu acho que são essas coisas que movem a coisa pública, né? O que eu vivi, Sim. né? Serve de exemplo e incentivo, né? Porque, igual esse caso seu, por exemplo, foi... Assim, teve muita sorte. Demais. Também. Porque... Aí depois eu comecei a engordar. Você acredita? Depois do mesmo? acidente, e o médico fala que se eu tivesse 1 quilo a mais, eu tinha ficado tetraplégico. Que isso, cara. Que loucura. Doideira, né? E eu falo assim, né? Porque é igual o seu caso, por exemplo. Pô, você tava com ali um negócio surreal, cara. Tipo assim, era pra você... Igual você falou, você ter ficado tetraplégico, faltou pouco. Então, olha o trajeto que você fez de um lugar pro outro. Vai pra cá, volta pra cá, vou ali, vou pra BH, vou pra não sei na onde. Pô, movimentando a cabeça pra quando você chegar em BH, que você foi colocar um colete mesmo e ficar ali imóvel, estático ali pra poder te dar essa segurança, né? Então, assim, a gente vê que não é bobagem quando a gente fala isso, não é exagero, não é excesso. Porque existe essa necessidade. É igual, por exemplo, quando a gente atende uma pessoa que caiu de moto. Eu falando como bombeiro agora. Você chega lá e vai atender uma pessoa. Tem cara que, tipo assim, bicho, você viu ali que o cara tá apresentando alguns sintomas, alguma coisinha ali. O cara tá parado, às vezes não quer movimentar e tal. O pessoal falou, cara, não, fica parado.
Aí o cara menospreza o que ele tá sentindo. Eu acho que até por essa questão dele achar que tudo vai demorar muito, que vai ser prejudicial para ele, principalmente quando a gente fala de emprego informal. O camarada que tem emprego informal, ele nunca quer parar. Saca? Mototaxista. Mototaxista, você pega motoboys, pessoal assim, eles fazem demais, cara, porque o emprego deles é informal, se eles pararem é prejuízo para eles. Então, eles já estão tão acostumados, tão adaptados com essa demora de atendimento, de resolver os problemas dele, né? De ter que ir para um lugar, ser mandado para outro, e outra realidade ali difícil para ele, que às vezes os caras falam assim, não, tô tranquilo, tô de boa. O cara inventa que tá bem, às vezes o cara tá com uma dor igual a sua, por exemplo, era uma dor que existia, mas não era um impeditivo. A dor tava lá, era uma coisa séria, mas não era impeditivo para você até então. Só que teve que fazer um tratamento de muito tempo, longa duração. É o mesmo caso de um cara desse. Só que aí, por exemplo, se o negócio funcionasse mais rápido, o cara já tinha na própria mentalidade dele falar assim, não, velho, eu sei que tudo que eu precisar eu vou conseguir aqui mesmo. Então eu ando mais rápido aqui poder resolver as coisas e tal. Até pro próprio cidadão entender isso é mais fácil, né? Então quando o negócio tá funcionando melhor, ele vai funcionar melhor e vai ser melhor pro cidadão diretamente. E assim, a minha resposta assistencial foi rápida porque eu tinha plano de saúde. Sim. Imagina se fosse... Imagina o cara que não tem. Pois é, ué. Que vai depender do SUS-FAS. Por isso que é importante que os prontos atendimentos municipais eles tenham uma estrutura que permita o médico fazer um tratamento digno para as pessoas, né? Eu vejo muito isso. Às vezes tem um profissional qualificado dentro do PA, um médico, um enfermeiro, mas ele não tem instrumento. A sala vermelha não tem o aparelho é antigo, todo acabado. E aí entra a discussão que eu te falei um grupo político de administração da prefeitura e o outro hospital. Aí lá é o seguinte, eu já ouvi isso de alguns políticos. Não podemos melhorar o PA porque é lá que aquele grupo político faz política. Olha para você ver o nível. Então acaba perdendo a vida de várias pessoas nesses pontos de atendimentos municipais. Você ouviu um político falando e chega a doer, né, cara? Não, mas tem. É isso que eu tô falando. Eu falo assim, você como político ali querendo resolver a situação, se eu ouvir diretamente um cara falando isso, deve doer, pô. É o tipo de coisa que eu não aguentaria ouvir assim. Então, mas aí vamos para um negócio que vai te doer mais ainda, que eu tenho defendido muito. Que assim, às vezes é inaceitável. Vamos dizer que, por exemplo, tem hospitais, por exemplo, alta complexidade, cardiologia, oncologia, ortopedia de alta complexidade, que é prótese, aquelas placas bloqueadas, quando o cara tem um acidente e precisa colocar, senão não resolve. Você consegue mensurar a eficiência deles. Cada serviço tem uma meta. Por exemplo, cirurgia de câncer. Cada hospital que é habilitado em oncologia, ele tem que ter no mínimo 650 cirurgias de câncer por ano. 4.500 procedimentos de quimioterapia. Tem hospital que recebe o recurso e produz 16% da meta. Ah, você tá zoando, velho. Tô te falando sério, velho. Consigo 16? mostrar isso. 16%? Eu tô mostrando isso dentro da comissão de saúde. Que isso? E sabe o que acontece? Aí eu vou lá, eu vou mandar vídeo para vocês verem. Assim, gente, tem que desabilitar esses hospitais. Tem hospital que é eficiente e que quer habilitação, mas vocês não permitem ele habilitar. Por quê? As habilitações são vinculadas à população de macro, micro regiões. Por exemplo, tem a macro região aqui, que é a Sete Lagoas. Sim. Se eu não me engano, é 1.600.000 pessoas, alguma coisa assim. Então, por exemplo, tem um hospital, por exemplo, de, sei lá, Sete Lagoas, para ter um serviço, ele pega de 1 milhão de pessoas. E aí você não consegue habilitar outro hospital dentro dessa macro para aquele serviço. Só que ninguém tem coragem de desabilitar isso. Por quê? Porque, às vezes, aquele hospital ele é defendido por um deputado estadual, um deputado federal. Se você desabilitar, começa uma guerra política. Sim. Mas quando a gente fala de hospitais, a gente fala de SUS, não estamos falando de política eleitoral. Nós estamos falando de política pública, que, para mim, lá na Comissão de Saúde, eu pego esses relatórios, eu vejo o número. Sim. Lá fora é vida. Sim. A galera tá morrendo lá fora enquanto tá discutindo aqui. Não, vamos dar mais uma chance para esse hospital. Vamos dar mais uma chance para a nova gestão que entrou agora. E aí, cara, você começa a ver uma putaria sistêmica em alguns aspectos. Por quê? Foda, véio. A maioria dos serviços dentro desses hospitais que dão lucro, por exemplo, tem tomografia, dá lucro. Sim. O centro de imagem, ressonância. É tudo terceirizado, que são dos médicos. E funciona direitinho, né? E aí o hospital vai para a Secretaria de Estado de Saúde, para o deputado, e fala assim, não, nós vamos quebrar. Nós estamos precisando de dinheiro, precisa colocar dinheiro. Aí vai lá e coloca.
o bom fica para quem? E aí, bicho, assim, isso é até desmotivador, sabe? Sim. Às vezes eu vejo isso na comissão de saúde, não é propositiva as discussões, sabe? Sabe o problema, mas não querem resolver, às vezes, por causa desses aspectos, sabe? Então, assim, eu encampei uma briga imensa na minha macro-região, que é a região de Oliveira, ali de Divinópolis, sobre a oncologia. Tem um hospital que produz 20% da meta. E ninguém quer fazer nada. E acha eu tô que é entrando normal, em conflito, né? Eu cito o nome, eu subo na tribuna para falar que tem que fechar alguns hospitais ineficientes. Sim. Se o hospital é ineficiente, não faz sentido. Não você vai pegar a referência e passar para um outro hospital. Fala assim, aqui, você consegue fazer? Esse recurso está bom para você? Está ótimo, eu vou fazer. Então, sua meta é 95%, você tem que operar. Se você está recebendo recurso, por que você não está fazendo? Sim. E vamos pegar igual o caso desse hospital que você citou que produz ali 20% do devido. Se fosse o caso, que poderia fazer para poder melhorar um hospital desse para ele chegar mais próximo da meta? É estabelecer que, tipo assim, não, se não fizer o mínimo, vocês vão fechar, ou como é que é? Então, a portaria de habilitação desses serviços de alta complexidade, ele já define quais são as penalidades pelo não cumprimento. Só que ninguém faz com que essas cláusulas sejam realmente cumpridas ali, cumpridas. Né? Pô, velho, isso é foda, hein, velho? E o que é o problema? A maioria das vezes desses hospitais, eles são financeiramente... tem um problema financeiro grave lá dentro. Sim. Entende? Aí a gente começa a entrar para dentro da gestão. Por exemplo, você consegue identificar... O hospital não precisa licitar, os hospitais filantrópicos. Não tem esse benefício. Bom, eu sou a favor disso porque eu acho que licitação é uma situação bem complexa para um serviço complexo, que é o hospital. Sim. Prefeitura tem que ser, Câmara tem que ser, Tribunal de Justiça tem que ser, Assembleia tem que ser. Mas o hospital, eu acho que ele tem que ter essa permissão para ele poder comprar mais rápido, fazer as coisas mais rápido. Sim. E, claro, ser fiscalizado. Essa claro. É a função. Mas ele pode comprar mais rápido e alguns hospitais compram um pouco mais caro. E aí a gente começa a entender, não sabe por que isso acontece. Por exemplo, tem hospital que paga um plantão de 12 horas, R$2.000 para um médico. Tem hospital que paga R$1.200 para 12 horas. Isso é muito também a questão territorial. Às vezes, ali falta mais médicos. Sim. Você consegue fazer esse desenho. Mas aí que está o problema. Entende? E aí, essas pessoas que são referências desse hospital ficam completamente desassistidas. Pessoas que precisam, por exemplo que acontece lá na nossa macro-região. Você acabou de ser diagnosticado com câncer, certo? Você já tem a biópsia, ela é maligna, você tem que passar pela primeira consulta com o oncológico. E tem que ser rápido. Com o médico oncológico tem que ser rápido, concorda? Sim. O tempo ali é crucial. Primordial, né? Tem paciente que demora 70 dias para ter a primeira consulta, já diagnosticada. Para o médico ainda pedir exames complementares para ele tentar a primeira cirurgia. Porque quando a cirurgia ela é bem feita, ou é possível ser realizada a cirurgia, que em alguns casos já não tem mais o que fazer. Jeito, né? Você retirou o tumor, pronto, resolveu o problema. Mas a demora desse primeiro atendimento, às vezes, define a vida da pessoa. E o que acontece? Quanto mais prolonga a primeira consulta, mais prolonga o tratamento e mais caro fica para o Estado. Sim. Por exemplo, câncer de mama. Hoje a gente vê nitidamente a queda de mamografias sendo oferecidas pelo SUS. O que significa? Que nós vamos identificar de forma tardia o câncer de mama. É quando já aparece no autoexame que a mulher faz. Sim. Aí ela faz a biópsia e tal. Hoje uma mamografia, se for em um centro referenciado, é R$80, R$100. É mesmo? Aí a mulher identificou o câncer através da mamografia. Às vezes ela consegue fazer por pulsão, tirar o câncer como se fosse uma agulha, usando um termo mais simples. E resolveu o problema, acabou, morreu. Morreu o assunto, ela vai seguir a vida dela, sim, sem nenhum problema. Quando é de forma tardia, ela tem que operar. E a lei já obriga que no momento que ela retira a mama, é obrigatória a reconstrução, então tem que colocar uma prótese. Só esse procedimento
já vai para R$12.000. Caramba, bicho. No SUS. Até ela chegar na cirurgia. Um procedimento de quimioterapia é mais ou menos R$1.600 tabela SUS. Ela tem que fazer no mínimo 10. Então, olha pra você ver, nós já passamos aí para quase R$16.000. Que isso. E tem pessoas que têm que fazer a radioterapia, que é o acelerador linear, por exemplo, que o Sávio trouxe para cá, que é uma raridade. Foi recente, né, inclusive. Vamos falar dele depois. Um procedimento desse é mais ou menos R$2.500, tabela SUS. Mais ou menos, que depende muito a localidade e tal. Então, olha pra você ver. Você está falando em gastar quase R$50.000 para um tratamento de câncer. Que poderia ser gasto ali, mexaria. Ele tem que existir. Ele vai sempre existir para dar assistência à mulher. Mas olha para você ver, a gente poderia estar com esses R$50.000 oferecendo quantas mamografias preventivas para tratar. Então, às vezes eu vejo que a cadeia está invertida, sabe, dos investimentos. Mas é a ineficiência dos hospitais. Ô, Lucas, agora saindo e não saindo tanto, como é que você veio criar essa ligação com o Curvelo, especificamente? Então, o Sávio fez um desenho no arranjo das suas bases eleitorais. Ele dividiu a região de Curvelo com o Danilo, né? O Danilo foi quase eleito aqui. Eu acho que o Danilo perdeu a eleição de deputado estadual aqui em Curvelo, por esses desenhos malucos de algumas candidaturas que não tinham viabilidade política nenhuma. Sim. Era realmente para derrubar ele. Que poderia eu estar lá em Oliveira como deputado e ele estar aqui como deputado também, a gente fazendo essa união de forças. Mas quando o Danilo perde a eleição e a proximidade que eu tinha com o Sávio, por exemplo, o Sávio, Oliveira era uma cidade que ele tinha mais votos antes de Curvelo aparecer e fazer esse apoio maciço. Ele teve 20 mil votos, né? Então acabou que foi uma votação histórica. E aí o Sávio chegou e falou, Lucas, nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho que a gente faz dentro da região de Curvelo, né? Porque aí tem Felizlândia, Corinto, Presidente Celino, Inimutaba. E aí a gente começou a fazer essa construção. Eu peguei o escritório regional dele, que continua no mesmo local. A gente tem atendido as pessoas na área da saúde. Então, foi ele que me apresentou a região e está me dando essa oportunidade de poder continuar o trabalho dele. Só esse ano o dinheiro já está no caixa. R$1 milhão para o Hospital Santo Antônio. Oh, que bacana. Cara. R$1 milhão para o Instituto do Câncer. Nós enviamos R$100.000 também para o asilo e outras entidades. A gente enviou recurso para o pessoal da reciclagem. Então, assim, eu falo que eu tive 3 votos em Curvelo. É mesmo, cara? Ó, que isso. Legal, né? Assim, né? Bom você ter mencionado isso, porque eu particularmente não te conhecia, né? Eu sempre passo próximo daqui, né? A gente tá, pra quem não sabe, a gente tá aqui virando ali o finalzinho da Avenida Sanitária. Sim. Se você pegar a Avenida Sanitária toda, lá na frente onde tem uma churrascaria, lá virando ali à esquerda tem uma churrascaria, naquela rotatória, ali tem um muro que tá seu nome lá, cara. Que é o seu gabinete, né? Aí, eu passava ali direto e olhava e eu, de vez em quando, eu ficava matutando, cara. Falei, quem que é esse Lucas? Quem que é esse cara? Da onde que esse cara... De onde que esse cara surgiu aí? Do nada eu ficava olhando aquele ali, falei, moço, cara é deputado, aí, daqui de Curvelo. Pra mim nem tinha ninguém que representava aquele Curvelo assim, tão próximo, né? Aí, no dia que eu entrei em contato com o Sávio, né, que eu tinha entrado em contato com ele pra poder falar, convidá-lo aqui, aí ele foi e falou assim, não, vou te indicar quem tá dando continuação aí no meu trabalho em Curvelo e tal, que é o Lucas. Aí na hora que ele falou Lucas, aí sabe aquela fração de segundo, na hora que ele falou Lasmar, eu falei, é o cara do muro lá. Então assim, é bom a gente criar essa proximidade, né? Sim. Igual o seu caso aqui, criar proximidade com a região e ser conhecido aí pelo pessoal, porque é muito interessante a gente trazer à tona essa realidade que você apresenta aqui pra nós e tal. E seu retorno, assim, com a população de Curvelo, o que você já tem reparado que melhorou, piorou? Como é que tem sido? Eu sou, na verdade, já um cidadão curvelano. Eu recebi o título né? de cidadão, Verdade, honorário, cara. Ó, que bacana. Do vereador Duartinho. Ó, bacana demais, hein? Muito bacana. Assim, eu tô apaixonado com Curvelo e com a região, porque me abraçaram de uma forma, assim, que é muito raro, sabe? Porque acaba que a gente viaja muito e a gente sente isso. Eu tenho vindo todo mês aqui. Já fiz grandes amigos, fui no Forró Pirô, vim aqui no Forró. Aproveitou demais. Já vim na exposição. Bom demais, hein? Que mais? E já vim aqui direto. Tem vezes que eu venho aqui e fico final de semana
100 eventos. Aham. Eu tô invertendo a ordem. Diz que deputado vem só de ano eleitoral, né? Eu tô vindo aqui todo mês. Todo mês e aproveitando. Conhecendo as pessoas, tomando cerveja. É a vida real, né? As pessoas acham que deputado é algo... Não. É só um título que vai ser passageiro. Sim. Um dia ele acaba, então a gente tem que continuar sendo a mesma pessoa que a gente é. Eu adoro conhecer pessoas. Uhum. Eu consigo conciliar trabalho também com diversão, porque a gente é jovem. Sim. Né? Acabou a agenda, né, de conhecer, de fazer a construção. Claro que sempre com responsabilidade. Claro. E aproveitar, né? E conhecer o pessoal. E Curvelo me abraçou, nossa. Não, velho, que Então, bacana, boa cara. demais. Fico feliz, assim, por Curvelo, eu fico feliz de você ter gostado da gente aqui, porque Curvelo é um povo caloroso, né, cara? É uma galera boa, assim, farrista, né? Galera boa. Do jeito que eu gosto. Oliveira eu acho que é também, pela história que eu ouvi de lá, o negócio lá era bacana. Lá é bom. Então, assim, cara, igual você falou, você teve quantos votos aqui? 3? 3. 3 votos. E mais pra frente, vamos dizer assim, você espera que você consiga fazer uma campanha boa, focada em Curvelo, o pessoal de Oliveira ainda continua te apoiando. O que você acha que vai acontecer nas eleições pra frente aí Continua, agora? Com certeza. A gente quer agora dobrar a nossa votação. Eu tive 34 mil votos. Aham. Achei que você queria dobrar de Curvelo aí, ter 6. Não, se tiver 6, ainda vão ajeitar pra você. Não, nós temos que ter uma votação boa aqui. Bacana. Eu falo que voto é consequência, então é um negócio é trabalho e presença. Eu vou poder pontuar um detalhe que você colocou, de você falar que deputado é só um título, né, cara? Porque aqui no Brasil a gente tem assim, a maioria do pessoal tem aquela concepção de que o cara é político. Ah, não, que o cara é isso, o cara é... Nossa, ele é vereador, ele é o prefeito, ele é aquilo outro. Não é nada, não. Foi um detalhe até que o Danilo comentou no podcast passado, que dependendo do país que você vai, né, você vai encontrar com um cara dentro ali do táxi que o cara é deputado. Que o cara tá fazendo alguma coisa ali surreal ali, que pra nós seria surreal, e o cara é deputado, o cara é faxineiro, né, tem um cargo político e tal. Então eu acho que isso é uma coisa que falta até da população pra cobrar de vocês. Sim. Entendeu? Da população chegar e saber assim, não, pô, o cara... Por que aquele cara tá tão acima assim? Não é porque ele tem um salário bom, porque salário bom muita gente tem, cara. Então, assim, eu acho que a população em si deveria cobrar mais, né? Tá mais presente nesse meio político, até pra saber quem é bom e quem não é. Porque se o cara tem essa concepção de que um vereador, que um prefeito, de que um deputado é uma pessoa comum também, eu acho que a cobrança seria mais fácil. Acho que o povo teria menos dó de estar lá presente observando o que o cara tá fazendo, o que ele tá fazendo. Assim, eu tenho uma análise da seguinte forma. Antes da política vem a pessoa, concorda? Sim. A pessoa, ela existe, ela vai continuar. Se uma pessoa que foi eleita ou recebe um salário maior, ela muda, significa que ela não está preparada para ter o poder e nem o salário que ela acha que deve. Eu concordo plenamente. Eu falo isso toda vez com a minha equipe. Ó, eu fui filho de prefeito, vereador, filho de prefeita, secretário de saúde e deputado. Eu sei completamente a diferença de todo esse processo, né, das pessoas tratarem a gente diferente de acordo com o título. Infelizmente. Acontece bastante. Mas isso não me afeta, porque eu acho que quem flerta com poder sempre vai perder. Sim. Então, eu falo, é passageiro. Para mim, isso não faz diferença nenhuma. Eu sento ali na barraquinha do pessoal que vende cachorro-quente aqui, que é... Pessoal, eu já parei lá, sei lá, 6 vezes. Ah, não, meu deputado tá aqui. Gente, é o Lucas, é coisa normal. Pois é. Então, acho que a gente tem que desmistificar isso. Claro, eu acho total. E sempre etiquetar essas pessoas que, se ela recebe, ela tem um carro melhor, ela começar a ser snob. Se ela tem um título maior e começa a achar que é melhor que os outros, ela não está preparada para ser uma pessoa que está naquele título. Porque, às vezes, a gente sonha uma coisa, mas a gente não sabe se está preparada para ter esse sonho. Então, sim. Eu trago essa realidade muito pro militarismo, né? Porque é onde eu faço parte ali, a gente pode observar isso. Você já ouviu falar do PPR? Não. Não, o PPR o que é? O PPR, o PPR é só uma coisa para quem está próximo de aposentar aqui com os militares do Estado. Chama Programa de Preparação para a Reforma, né? Quando eu ainda era recruta, eu tive a oportunidade de acompanhar um dia de fechamento de um PPR. E um dos pontos que o pessoal abordou muito lá, que eu achei interessante pra caramba, né?
foi ensinar pro pessoal e fazer o pessoal entender que essa questão do militarismo, tudo, isso um dia passa. Passa. Saca? Então, tipo assim, eles abordavam muito a questão seguinte, ó, hoje você é, um exemplo, né? Se vão trazer pro militarismo, você é sargento tal, tenente tal, coronel tal, só que, a partir do momento que você aposentar, esse título ainda vai continuar valendo, né? Vamos dizer assim, mas vai valer para quando você for se apresentar para alguém. Porque na prática, você vai voltar a ser igual o meu caso, por exemplo, eu sou soldado. Se eu sair do bombeiro hoje, ou aposentasse hoje, né? Vamos colocar essa hipótese assim, eu voltaria a ser Heitor. Então aquela minha ideia de poder, aquela minha ideia de, não, que eu sou militar, eu sou isso, aquilo, acabou, cara. Aquilo caiu por terra. Enquanto, né, o caso dos militares, por exemplo, quanto mais cedo o camarada entender que a vida pessoal dele, a vida profissional, elas têm que ser uma coisa distinta, melhor pra ele. Porque no psicológico do militar, por exemplo, afeta muito, né? E a mesma coisa no meio político. Porque se o cara, vamos supor, o cara se candidatou lá, vamos colocar vereador, que é o cargo ali mais, entre aspas, mais direto, mais presente nosso aqui, mais fácil de visualizar. Sim. Se o cara candidatou pra vereador nessa eleição e ganhou, e ele mudou o comportamento dele, e na outra eleição ele não ganha, cara, pra ele mesmo é uma coisa extremamente danosa. Porque o cara vai ficar assim, pô, velho, eu era vereador, cara. E agora? Saca? Então, assim, eu acho que o bom trabalho, você fazer um bom trabalho, né, e conseguir desvincular a sua vida profissional da sua vida pessoal é a melhor coisa possível. Sim. Porque você se mantém na saúde ali, se mantém tranquilo, seguro, e você cria boas amizades que vão continuar a amizade sua quando você deixar de ser candidato. Então, Heitor, assim, eu acho que é muito difícil você separar a vida pessoal da profissional. Porque, assim, elas acabam se atenuando de uma forma tão forte que você não consegue se desvincular. Sim. Uma hora eu sou deputado, uma hora eu sou o Lucas. E eu falo que a gente tem que saber sempre administrar a nossa vaidade. É verdade. É um ponto melhor, né? Vamos colocar assim. Essa parte, por exemplo, o cara virou vereador, virou deputado. Se ele virar um trompete e começar a achar que é melhor do que o melhor amigo dele, todo mundo que o abraçou, e eu sempre falo e sempre vou falar. Eu quero ser lembrado pela pessoa que eu sou do que o título que eu tive. Sim. Então, eu acho que esse é o caminho que todo político, todo empresário, todo cidadão deve fazer. Policial, médico, claro. Enfim. A gente sabe que nas corporações existem isso, né? Você vê, a pessoa recebeu um título, ela já mudou completamente. Mudou total, peraí, eu já não recebo as pessoas mais, já não converso. Coincide demais, assim, você não tem noção. Então, o cara, soldado era um, cabo era outro. Você fala assim, não, velho, como que isso aconteceu, sabe? Então, assim, quando o cara consegue, né, manter ali manter a ideia dele sempre alinhada ali, falando, não, eu vou ser a mesma pessoa independente do título que eu tiver, é muito interessante. Sim. E assim, eu cheguei uma época, véio, falando de política assim, né? Eu cheguei a tomar birra de vereador, por causa de um lugar que eu trabalhei. Tomei birra, cara, birra. Sabe o que é birra? Eu falei, não, velho, não é possível. A gente, assim, entrava de serviço com uma quantidade bem reduzida de militares e a gente tinha condição de atender uma ocorrência por vez. Aí teve uma situação específica que eu falei assim, não, esse cara deve estar de brincadeira comigo. O pessoal saiu para poder atender uma ocorrência numa cidade vizinha, que era da mesma região lá. E assim, tava demorado, era fim de semana, então só tinha gente trabalhando, o pessoal da folga tava na folga, então não tinha nem como acionar assim. E o camarada ligou e falou assim, que eu tô precisando do atendimento aqui em tal lugar e tal. Eu falei, não, chefe, o que tá acontecendo aí e tal? Não, aconteceu isso e isso. Eu falei, não, beleza. O que acontece? Eu já vou lançar essa ocorrência aqui pra nós aqui, a ocorrência já tá em aberto, só que eu só vou pedir ao senhor um pouquinho de paciência, porque o pessoal foi fazer um atendimento e foi fazer um atendimento em tal lugar. Então, assim, a gente vai demorar um pouco, porque o pessoal tem que acabar o atendimento lá para poder deslocar para ir. Porque até o nível de prioridade era o mesmo, sabe? Tipo assim, foi um atendimento lá e o atendimento cá era o mesmo nível de prioridade. Então, não tinha nem como passá-lo na frente, vamos dizer assim. E lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, moço, eu tô precisando de trem rápido e tal. E eu sou vereador aqui. Eu falei, chefe, não é por nada não, só podia ser o Papa. Aí eu apelei, cara. Sabe quando você fala assim? E ele insistiu, não, porque eu sou vereador, você tem que vir porque eu sou vereador. Eu falei, deixa eu falar com o senhor. Vamos supor que o pessoal acabou a ocorrência agora lá no lugar que estão, porque, né, eles estão longe. Eles vão ter que deslocar de lá pra cá. O senhor não tá conseguindo entender isso, não? Aí lá, mas que não sei o que, tá, que isso é um absurdo. Eu falei, eu concordo com o senhor. Então o que a gente tem que melhorar nisso? É a política nossa, política pública. É mandar a gente, é trazer gente pra cá, aumentar nosso efetivo, aumentar a capacidade de atendimento.
Aí na hora que eu falei isso, ele foi e desligou, cara. Eu falei, caramba, bicho, que tipo assim, o cara... Filho da mãe, né? Pô, fez uso da alcunha dele ali de vereador, né? Do negócio ali dele de vereador, mas na hora que eu trouxe pra ele na realidade, eu falei, não, isso aqui eu não tô nem pronto pra discutir isso aqui, não quero discutir com você, não. Porque eu acho que o mínimo, por exemplo, o mínimo que eu acho que deveria ter feito era chegar lá e procurar saber. Porque eu queria que ele tivesse ido até o local que eu trabalhava lá e perguntado. Eu falei assim, ó, eu preciso de atendimento tal dia lá, o cara falou comigo que não tinha gente pra poder atender, como é que é esse negócio aí? Porque se o cara chegar lá, ele vai conhecer a realidade. Apurar pra ajudar. Sim. Aí eu falei, não, porque eu precisei de atendimento lá, a pessoa não atendeu, e aí? A gente chega, ó, vou mostrar pra você o que tá acontecendo aqui. Se eu ver aqui, a gente tem isso, tem aquilo outro, tal. Mas olha o que falta. Falta gente. Falta gente pra conseguir te dar esse apoio, te estar presente assim. Então, eu acho que... Criticar todo mundo. Criticar é fácil, né? Mas procurar alinhar as ideias e conhecer a raiz do problema, que eu acho que é o que falta ali muito da galera que tá envolta na política. Que, assim, pelo menos do que você me contou, né? Igual você falou, cara, meu foco é na área da saúde e tal. É o que você tenta fazer na área da saúde ali. Procure entender a raiz do problema e vão focar na raiz aqui pra gente tentar resolver isso. E por isso que eu tô aqui todo mês. Eu quero entender quais são os problemas da região pra gente tentar servir da melhor forma possível. Porque também a gente é cobrado, né? A gente precisa também entender para atender. Eu falo que esse termo é crucial. Mas tem um negócio que eu falo que é complicado, sabe, Heitor? Eu sou cruzeirense. Eu fui no jogo do Galo, eu ganhei o ingresso e fui lá. Era Atlético e Palmeiras. Aí eu fui até com camisa preta, fui infiltrado lá. Fui com um amigo meu. Aí vindo lá, tinha 52 mil pessoas assistindo o jogo. Bacana demais e tal. E eu falei assim, às vezes a gente reclama, né? A gente é cobrado demais. Né? Política é cobrado muito. Mal visto e cobrado. Sim. E tem que cobrar mesmo, tá certo. Eu falo que ser jogador de futebol não deve ser fácil, não. Não, tá doido, velho. A torcida xinga a mãe, o pai, a avó, a tia, grita. Quando você sai do campo pra ser substituído ou pra mudança de tempo, né? Eles xingam. Sai de lá. A Itatiaia sapoca mete através da camarada ali, né? Vai ser, eu vou dar uma repensada que eu tô achando que a minha produção é mais de boa. Tá mais tranquilo, né? Imagina um cara que tá jogando mal, tá precisando se recuperar, né, de uma má fase, a torcida xingando, a imprensa instigando. O cara tem que ter uma força de vontade pra se superar, uma resiliência, né? Tão profunda, né, bicho? Porque é complicado, velho. Porque... É igual o cara assim, agora imagina se esse público fosse direto com os políticos, né? Tá doido. Imagina se tivesse um estádio ali olhando assim, não, porque você fez aquilo, você não fez e tal. Mas hoje a rede social veio pra isso, né? A rede social ajuda muito, né, cara? Você não consegue esconder quem você é mais. Sim. E eu acho isso é ótimo. Demais, às vezes demais. É uma demagogia tão grande, mas hoje a rede social você consegue ver em qual projeto de lei que o deputado votou, do que ele está fazendo, qual projeto de lei que ele fez, qual que é a realidade das ideias dele. Porque às vezes quem pede o voto é a liderança e não é o deputado. Então, eu acho importante a rede social hoje para a sociedade, claro, que seja utilizada de uma forma saudável, né? Sim. E eu até, agora pontuando a rede social assim, né? Tem uma brincadeira que eu faço com meus amigos, já tem anos que eu falo assim, de vez em quando eu fico brincando com eles. Eu falo assim, não, mas eu vou candidatar na próxima eleição aí, ó. E eu vou fazer uma promessa só. Aí os caras, o que você vai fazer? Eu falo, não, vou falar com os caras, ó, não vou fazer nada, vocês não esperam obra de mim, não esperam projeto de lei, não espera porra nenhuma de mim, não. A coisa que eu vou fazer é que eu vou em todas as sessões que tiver, eu vou. Aí toda sessão eu vou olhar os caras falando, aí eu vou pontuar lá, fazer uns stories na rede social lá e falar assim, ó, tal cara nessa sessão falou isso, o outro falou isso, o outro falou isso, o outro falou isso. Então vocês podem entrar na rede social minha e acompanhar o que cada um falou, o que cada um propôs, o que cada um provou, que eu vou estar falando pra vocês aí. Minha função aqui é essa, minha função aqui é essa. Vou resumir pra vocês aí, que eu acho que seria a proposta mais bacana pra eu ser eleito. Os caras, pô, você é foda, hein, velho? Fazer um trem desse aí é sacanagem. Eu falei, sacanagem não, isso seria o certo, mas... Quer dizer, brincadeiras à parte, né? Eu acho que nesse aspecto a rede social ajuda muito, cara. Tanto que eu vejo assim, que depois da rede social, principalmente essa popularizada maior do Instagram, vamos dizer assim, né? Sim. Que deu uma renovada na política. Não sei se você concorda comigo, pelo menos a percepção que eu tenho é que deu uma renovada. E aqueles políticos mais antigos ali, que muita gente ficava ali muito tempo fingindo que estava fazendo alguma coisa, sem fazer nada, né? E só postergando o cargo, aquela coisa toda ali, deu uma queda brusca, cara. Deu uma queda brusca ali. Não, ainda bem. Alternância de poder é muito válida. Sim, eu acredito muito nisso. Acredito muito, muito, mas muito mesmo. Eu falo assim que
a gente tem que saber mensurar o ato político na mesma intensidade que eu acho que um bombeiro vive, por exemplo, um médico vive. Às vezes você precisa... ocorreu uma situação que está urgente a conduta de vocês para atender aquela pessoa. Sim. No acidente de carro. E aí, às vezes, você tem que escolher em quem você tem que salvar. Né? Que eu acho que deve ser assim, muito tenso essa vivência. Cara, é engraçado que você falar assim. Para nós, acaba que vira uma coisa normal você fazer isso. Mas até isso virar uma coisa normal é um processo, assim, doloroso, sabe? Você chegar, por exemplo, numa ocorrência, você vê duas pessoas, igual eu tive, né, a infelicidade, ou felicidade, dependendo, enfim, não sei nem como pontuar isso, de atender, não sei se você lembra disso, uma chacina que teve lá em Paracatu, que um cara entrou atirando na igreja lá, matou um bocado de gente, e assim, naquela situação, a gente teve que fazer muito disso, assim, né, falou assim, pô, duas pessoas ali estão à beira da morte, quem que a gente vai atender primeiro? Né? Só que aí você tem que falar assim, cara, feliz ou infelizmente a gente tem que seguir nossa prioridade. Prioridade é X, X, X. O protocolo. Então vamos lá, vamos fazer o protocolo. Por quê? Aquilo ali está criado, na teoria, né, para o negócio funcionar da forma menos danosa possível. Às vezes não é a melhor forma, não vou falar que é uma forma perfeita, mas é a menos danosa, que eu acho que é o caso seus. A gente, por exemplo, no bombeiro, quando tem uma... Né, qualquer tipo de ocorrência nossa, seja urgência de emergência ali pra nós, você tem 1 minuto pra você entrar dentro da viatura e sair. Sabe? Então por que tem que ser tão diferente em outros setores? Né? Eu não falo que 1 minuto é uma coisa impraticável, mas eu falo assim, pô, se tem uma situação ali que dá pra ser resolvida o mais rápido possível, né, vamos resolver ela o mais rápido possível. Não vamos criar burocracia, não vamos criar dificuldade. Vamos tirar os empecilhos, porque já tem muitos empecilhos que já existem. Vamos tirar aquilo ali. Vamos trazer aquilo para mais perto da gente, porque aí quando a gente tiver condição de atuar naquilo mais rápido, a gente vai fazer, cara. Sim. Entendeu? Então, acho que nesse ponto, essas articulações que você falou são muito importantes. Mas acho que o mais difícil ainda é você fazer o pessoal entender isso de fato. Então, principalmente os políticos que estão ali já há mais tempo e tal, os caras quererem isso, né? Isso que me entristece, porque, por exemplo, o bombeiro, ele vive de acidentes, concorda? Sim. É algo que não tinha como você prever e aconteceu e você vai escolher a vida da pessoa ali. E o problema é que alguns políticos hoje né, do país, ele tem a possibilidade de fazer uma construção preventiva, uma estrutura pública que possa servir as pessoas e salvar a vida, né, de forma responsável, eficiente. E algumas vezes a disputa eleitoral ela fica acima da política pública, né, igual eu falei. Então, eu acho que isso me entristece muito e às vezes eu vejo isso na Assembleia. São pautas discutidas que não levam a nada. Discutir como foi a ditadura, por que a esquerda é isso, por que a direita é isso. Gente, a eleição acabou. Né? Teve um embate imenso sobre o cenário que aconteceu em São Paulo, né, de mortes, essa semana na Assembleia. Eu cheguei para um deputado e falei, gente, como é que o nosso estado tá? Tá bom? Bom. Poxa, vocês estão discutindo de outro estado, estamos aqui para discutir o nosso estado. Então, eu acho que nós temos que focar, sabe? Sim. Porque nós, políticos, temos a possibilidade de criar uma estrutura preventiva e responsável para tentar ao máximo salvar vidas. Como eu trabalho na área da saúde, eu acho que essa briga de prefeitura e hospitais que acontece no estado e no país todo só fere o pobre. Sim. A pessoa que está ali e vai morrer e ele não vai para a página do jornal, ele vai morrer silenciosamente, sem assistência e sem o direito dela. E o máximo que acontece com ele é virar número. O máximo. Um exemplo que assim, me marcou demais, nossa, foi um momento muito difícil na minha vida, em 2 aspectos, profissional e pessoal. Eu queria ser prefeito de Oliveira, minha mãe não queria mais, a gente já tinha anunciado a candidatura e tal. E a gente arrumou a ressonância magnética, ela demorou a chegar, 28 de março, inauguramos ela, 2020. 18 de março, estoura a pandemia. Nossa. Irmão, que moral que eu tenho de pedir, eu sair da Secretaria de Saúde, voltar para ser vereador, a prefeita renunciar para eu poder ser candidato, que moral que eu tenho para pedir voto? Eu falei assim, os meus opositores me chamavam de menino na época. Esse menino tá na Secretaria de Saúde. Eu falei assim, eu não vou ficar na história como menino fujão. Sim. Vou encarar. Só que a reeleição da minha mãe
me impediria de candidatar, me deixaria inelegível. Beleza. Enfrentei a pandemia, bicho. Não tinha um manual, não, de como nós vamos enfrentar a pandemia agora. Nosso secretário de saúde, hospitais totalmente despreparados para a questão, né, da Covid. Aí, um certo ponto, a população brigou com a gente, falou assim, não, o hospital nosso não vai ser referência à Covid, porque vai trazer o vírus para Oliveira, vai ocupar o nosso hospital, o povo de Oliveira vai ficar sem assistência. Eu falei, gente, vocês não têm noção o que é ser tratado em outro hospital. Sim. Vai ser tratado aqui, vocês não precisam votar em mim nunca mais. Mas eu vou fazer o que precisa ser feito e o que eu acho que tem que ser feito. Nós construímos 20 leitos de enfermaria Covid e 10 leitos de UTI Covid. No mesmo lugar que o pobre foi tratado, o mesmo leito, a mesma alimentação, o mesmo médico, a mesma medicação, o mesmo banheiro, todo mundo foi tratado. SUS, particular e plano de saúde, todo mundo. Tivemos a menor taxa de mortalidade de Covid-19 da região toda. É mesmo, cara? Quem tratava em Oliveira tinha a chance muito maior de sair vivo do que em outro hospital. Então, o que significa? Há a possibilidade, sim, de humanizar o tratamento. Sim. Então, eu acho que nós temos e não podemos deixar que isso se torne de costume nosso. Sim. Ver gente pobre morrer nos planos de atendimento. Porque quem tem plano de saúde, chama até helicóptero. Não, o cara tá tranquilo. Pô. Então, ele tá tranquilo. Tranquilo. Eu acho que essa é a responsabilidade nossa de fazer essa construção. E quero ajudar muito os hospitais aqui de Curvelo. Nós já estamos colocando emendas. Estou dando apoio técnico. Por exemplo, do acelerador linear. Conta um pouquinho do acelerador linear e explica pra galera mais ou menos como é que funciona ele aí. Vamos lá. Ele é feito para fazer a radioterapia, que é um processo localizado. A quimioterapia vai para o corpo todo e a radioterapia vai setorizada. O SAV doou ele, se eu não me engano, foi em 2017. É mesmo? Já fez tempo todo? Se eu não me engano, foi 2018 ou 2019, alguma coisa assim. E assim, com toda seriedade, o que o SAV fez aqui, você não consegue fazer em nenhum outro lugar. Não tem população referenciada, porque o SAV ama Curvelo e fez o negócio funcionar. Sim. Bom, o que acontece? Naquela época, era normal colocar assim, eu te dou esse aparelho aqui, você vai usar ele só pelo SUS, tá? Só que é um hospital filantrópico. A lei federal permite 60% SUS e 40% particular. Beleza, então esse aparelho atende 100% SUS. Até quem tem plano de saúde, sim, pelo SUS. Aí em 2022, o Supremo Tribunal Federal pacificou e falou o seguinte, quem tratar pelo SUS e tem plano de saúde, o plano de saúde tem que pagar o governo federal. Sim. Justíssimo, né? Ótimo. Ótimo. Só que o que nós estamos defendendo na tese agora e nós vamos conseguir? Que revogue essa cláusula do contrato 100% SUS. Por quê? Se o plano de saúde está pagando o governo federal, ele tinha que pagar o hospital aqui, o estudo do câncer. Certeza, né? Ué, ele que está operacionalizando o negócio, nós estamos falando na casa de milhões de reais que poderiam entrar no caixa, sendo que as mesmas pessoas que têm plano já estão sendo tratadas. Claro, ué. E aí a verba vem assim, pra cá e é direcionada onde precisa. E tem um déficit financeiro no hospital. Claro, aí. E aí algumas pessoas assim, não, mas isso é um absurdo, vai tirar a vaga do SUS pro particular. Eu falei assim, gente, que isso? O plano de saúde já tá usando o SUS, irmão. O cara que tem plano já tá ocupando a vaga do SUS. Só tá direcionando pra perto de você, Jacu. É que negócio, né? Tô trazendo aqui pra sua realidade, brother. Pois é. O negócio é nosso, vamos trazer pra realidade nossa. E é um aparelho, assim, que poucos hospitais têm hoje em Minas e no país todo. Acho que é um aparelho que o SAV fez que é crucial. Então, assim, a gente tem que parabenizar a estrutura que tem aqui. Eu acho que tem que fortalecer muito os prontos atendimentos municipais. Eu vejo muitas críticas em cima disso. Às vezes, colocar um médico a mais, colocar mais 2 enfermeiras, 2 técnicas, isso resolve o problema. Sim. Né? Por exemplo, a gente tem lá em Oliveira, direto a gente vai mudando. Às vezes é 3 médicos, às vezes é 4 médicos, das 7 da manhã às 7 da noite. A gente vê a demanda. Eu não sei qual que é a possibilidade prática disso, mas às vezes transformar algum pronto atendimento, alguma unidade básica, uma unidade de saúde, né, vamos dizer assim, em UPA, por exemplo, seria possível aqui na região nossa? Não? Mas sabe o que não vale a pena? Porque é o seguinte, no PSF, você transformar nisso, você teria que colocar mais uma ressonância, mais leito de sala vermelha, que é como se fosse uma UTI. Então, o que é melhor? Fortalecer o serviço que já está funcionando, que já tem estrutura, que às vezes está conectado com o hospital. Senão vai voltar lá atrás, igual o meu acidente. Sim. Você está no PA, vai lá, faz raio-x, volta.
Verdade. E às vezes a pessoa não tem esse tempo. Não, porque não foi dá, um trauma tão grave que se você já não entrar no bloco cirúrgico com ele já... Vou dar um exemplo, um termo, você abre a cabeça dele para desobstruir alguma coisa. Então, assim, o tempo é a vida da pessoa. Então, eu acho que se vai gastar em um lugar, nós temos que fortalecer o que já está funcionando. Porque já e cobrar eficiência. E cobrar eficiência, que eu acho que é o principal. Acho que mais que fortalecer assim, equipamento, estrutura, é cobrar eficiência. Porque tendo eficiência, cara, o negócio funciona bem. Com certeza. Agora, vou perguntar uma curiosidade pessoal minha, Lucas. Tranquilo. Existe algum levantamento da quantidade de acamados aqui em Curvelo? A Secretaria de Saúde tem. Tem? Eu tinha em Oliveira, tem sim. É mesmo? Tem. Eu pergunto isso porque a gente atende muito, cara. Muito, mas muito acamado mesmo. E assim, né? A gente sempre comenta que esses acamados, eles necessitam de um atendimento, né? Necessitam normalmente de um transporte até o pronto atendimento ali. E hoje quem faz esse transporte aqui, sumariamente, é o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros. A gente tira uma boa parte do dia nosso para poder transportar acamados ali para o hospital. Só que existe uma outra realidade, que é a realidade nossa de não ter efetivo, né? Para poder atender vários tipos de ocorrência. Qual que seria a viabilidade, por exemplo, de colocar uma ambulância municipal só para esse tipo de situação? Para acamados, para pessoas ali em situação mais simples que realmente necessitam só de um transporte até o hospital. Você tem uma noção disso? Bicho, é a coisa mais simples do mundo. Lá em Oliveira nós fazemos isso. Pois é. Assim, é inaceitável se isso aqui não tem. Não tem. Aí vamos dar exemplo. Política pública não faz sem dinheiro, concorda? Com certeza. Então, por exemplo, assim, tem o salário do bombeiro, tem o salário do motorista, que é bombeiro também, da ambulância, de tudo. Né? Claro que todas as pessoas com acamadas merecem o atendimento certo. Mas vocês poderiam estar salvando a vida de um cara que está nas ferragens no acidente. Eu sempre bato nesse ponto, né? Porque quando eu comento isso com alguém que não tem noção do que é, eu falo assim, cara, vou trazer a realidade do nosso processo. É assim, ó. A gente tem um efetivo extremamente limitado. O que a gente consegue atender de fato é uma ocorrência por vez. Se não fosse demagogo de falar que a gente consegue fazer um ajeito para atender uso e tal, principalmente fim de semana, é impossível. É impossível a gente atender mais de uma. E um detalhe, o acamado ele precisa do atendimento. Ele precisa, principalmente quem faz uso de oxigênio, alguma coisa ali e tal. Só que o atendimento dele, o que a gente faz é colocar o cara numa maca, na maca nossa, levar o cara para o hospital para ele ser atendido lá. Porque já é um atendimento, né, uma assistência ali que ele já tem costume de ter, aquela coisa toda ali e tal. A gente faz muito bem, por sinal, mas tira o nosso foco de outras áreas ali que precisariam um pouquinho de mais atenção, assim. Se tivesse, por exemplo, uma ambulância na região que fosse capaz de atender esse tipo de solicitação, para nós seria um alívio e para a população teria um retorno ainda muito maior. Porque hoje, por exemplo, às vezes a gente tem que parar de atender um exemplo, um lote vago pegando fogo, para poder atender uma pessoa acamada. Porque é a prioridade. Porque o lote vago pegando fogo, não é fogo, é isso, aquilo outro, só a gente que faz. Mas normalmente ele não tem um risco direto ao material, ele não vai chegar numa casa. Sim. A gente tem que apagar o fogo, tem. Mas o risco para aquela pessoa que está acamada ali é muito maior. Se tivesse esse apoio, essa estrutura de apoio, seria muito mais legal. Assim, regional eu acho que é impossível, porque isso é responsabilidade de cada município cuidar dos pacientes. Mas colocar uma UTI móvel, uma ambulância normal, com motorista, né, e um ajudante comum, né? ou um técnico de enfermagem, eu acho que isso é básico. Pois é. E facilitaria até mesmo a vida do próprio sistema aqui dentro da cidade. Porque o bombeiro... essa comparação que nós estamos falando de ambulância e atender os acamados junto com os bombeiros é a mesma discussão que eu tenho em relação aos hospitais. Se o hospital é alta complexidade, ele tem que ser ocupado por quê? Por paciente de alta complexidade. Sim. E se ele ocupar por baixa? Adianta ser hospital de alta? Pois é. Então nós temos que utilizar a mesma coisa. A especialidade dos bombeiros em salvar vidas na sua função. Sim. Se está tendo um vazio assistencial promovido pelas prefeituras, não vou falar de Curvelo, essa é uma coisa que o Ministério Público tem que intervir e falar. O bombeiro tem essa e essa finalidade e isso é responsabilidade do município. Uhum. Então, eu acho que assim, você consegue fazer uma política dessa com R$20 mil por mês. Pois é, cara. Entende? Eu sempre levantei essa questão lá. Principalmente quando eu vim pra cá, aqui pra Curvelo. Porque em outros lugares que eu trabalhei existia isso. Existia esse tipo de apoio, sabe? A gente conseguia ligar, tinha uma central lá que... Principalmente aquelas pessoas que sempre vão e voltam do hospital, já tinha até costume, o pessoal ligava direto, tem alta ali rapidinho.
Mas existe muito. E a gente não deixa de entender. Agora, o que me dói, na verdade, é quando eu tô de serviço, por exemplo, aí eu tenho que conversar com uma pessoa no telefone ali que tá desesperada, porque a mãe idosa lá, por exemplo, que tá acamada, tá precisando de atendimento, a gente não tem como prover aquele atendimento pra pessoa, por causa da realidade nossa. Aí você fica naquela, pô, bicho, e aí, o que eu vou fazer, cara? O que eu vou, né? Como é que eu vou direcionar isso aqui? É igual você falou de uma pessoa presa num carro. Cara, o pessoal não tem noção da complexidade que é o atendimento desse. Vamos começar pelo básico, né? Se tem vamos supor que teve um acidente ali na rodovia, a pessoa tá presa às ferragens ali. Cara, o atendimento começa, a gente chega, né? Deslocando, saindo do quartel, chegando no local. Você tem que parar a rodovia. Até pelo telefone, né? Até pelo telefone. Você tem que parar a rodovia, para veículo num sentido, no outro, né? Começa a fazer aquele atendimento, vê o que será necessário de acionar. Dependendo se tem que acionar um helicóptero, esperar um helicóptero, ou não. Ou então você vai pegar aquela pessoa, levar aquela pessoa até o hospital. Lá no hospital, muitas vezes a gente precisa dar uma assistênciazinha. Pessoa em parada cardiorrespiratória, por exemplo, a gente costuma dar uma assistência pro pessoal do hospital para poder revezar fazendo compressão, aquela coisa toda. E assim, enquanto isso, a outra pessoa lá que precisava do atendimento, que até então era simples, ele vai começando a se tornar mais difícil, mais complexo, mais demorado. E a pessoa tá lá desamparada. Aí, vamos colocar na realidade minha agora, pessoal. Bicho, às vezes a gente vai para um atendimento desse, você tá saindo de lá moído, cara. Você sai de lá, assim, detonado, arregaçado. Pra depois você chegar numa outra pessoa ali, você sair direto, tá sujo. Não teve a oportunidade de higienizar direito ali a viatura, né? Você só passou um pano, alguma coisa ali, e já vai direto pra uma pessoa que é idosa, acamada, que você não sabe quais problemas de saúde que ela tem. E às vezes a pessoa que você acabou de atender tinha alguma coisa lá que poderia transmitir pra ela. Um Covid. Poderia transmitir pra ela ali e causar um mal maior pra ela. Então, assim, é uma questão muito, muito delicada, sabe? Mas que tem possibilidade, tem. Pois é. Isso é fato. Então, fica a dica aí, né? Pra prefeitura, tanto pra vocês também, levar esse assunto em pauta aí, porque é uma coisa muito necessária aqui na região, porque tem bastante, cara. Eu não sei como é que é o levantamento de seus lá, mas aqui tem muitos, muitos mesmo, que sempre precisam desse deslocamento aí de assistência. Sim, com certeza. Acho que eu vou dar uma pausa, vou ali no banheiro. Vai lá. A cervejinha tá fazendo efeito. Tranquilo. Então, vamos continuar, Lucas? Bora. Lá, a gente tava falando dessa possibilidade da ambulância, né? E agora uma outra curiosidade pessoal minha. Caso uma pessoa, um cidadão comum, tenha uma demanda ali que ele observou e queira repassar para vocês, como é que a pessoa pode fazer isso? Então, ele pode comunicar com a gente através das redes sociais. Né? A minha rede social é Lucas Lasmar MG. Aí é Facebook, Instagram e TikTok. Lá a gente tem lá mostra quais são os contatos. TikTok também, né, cara? Hoje em dia o TikTok é forte, né? Sim. É interessante que a gente tem eu particularmente tenho uma visão pífia, assim, do TikTok, né? De falar, o TikTok é atrelar ele a dancinha, aquela coisa toda ali, mas tem muita coisa útil também, né? Igual a possibilidade de contato com vocês aí. Eu acho que hoje ela é a segunda maior rede social do mundo. Pois é, olha só pra você ver. E acaba que eu vejo que muitas pessoas baixam o vídeo do TikTok e mandam pro WhatsApp. WhatsApp, né? E o TikTok dá essa possibilidade, o Instagram não dá, né? E através do nosso escritório, né? Que todo mundo já sabe onde é o local. A gente está lá à disposição de segunda a sexta para as pessoas que precisam da ajuda na área da saúde. E às vezes eu falo que falta informação, sabe? E lá a gente pode direcionar. Como a gente entende bastante do fluxo da saúde, falou, o caminho é esse. Isso você consegue, isso você não consegue. Esse que você não consegue, você vai ter que entrar na justiça. A gente dá essa orientação jurídica para a pessoa. Porque tem que falar a verdade. Política fica assim, volta daqui 2 meses para a gente ver. Não, aqui, não sai. Eu mesmo, quando era secretário de saúde, tinha pessoas que eu orientava, vai no Ministério Público, aqui ó, tá aqui a negativa. Eu tô te falando a verdade, eu não consigo resolver esse problema seu. Tem gente que tá aqui 7 anos esperando, mostrava a fila. Então, a gente tem que falar a verdade quando a pessoa nos procura. E quem precisar da gente, pode procurar o nosso escritório regional, aqui em Curvelo. Ele vai estar aberto aqui em todos os anos de mandato nosso, se Deus quiser. Nós vamos mandar emenda parlamentar todos os anos para cá e atender as pessoas. E tá com o povo, né? Claro, que é o que eu estou fazendo. Estamos junto com as pessoas, conversando, construindo juntos. Não, bacana, cara. Eu entrei nessa questão porque muita gente tem um certo receio, né, velho, de procurar essa assistência, ou então às vezes nem sabe onde procura. Sim. Então, assim, principalmente como você já pontuou que vocês têm esse conhecimento maior na área da saúde, é interessante o pessoal saber que pode procurar vocês lá, que não tem medo não, gente. É igual no dia, por exemplo, que eu liguei pro Lucas, né, Lucas? Você me atendeu de pronto, cara. Sim. Então, assim, eu achei aquilo a coisa mais bacana do mundo. Porque
assim, eu não sou uma pessoa conhecida, eu não sou uma pessoa que tem referência, sou uma pessoa comum, um cidadão comum. Atendi, né? Liguei pro Lucas, ele me atendeu de pronto. E assim, se vocês quiserem levar uma demanda, alguma coisa ali pra ele que vocês acham que tenha possibilidade de ter uma assistência, pode levar, não tem medo não. Não morre não, né, Lucas? A gente vai falar a verdade, ó. Se a gente consegue, se não consegue. Tem que ir com a cabeça aberta também pra esse lado, né? Porque às vezes a pessoa tá achando que vai chegar lá, vai conseguir, não é assim que funciona. Esse é um grande problema, porque como é muito mistificado o título de deputado estadual, as pessoas acham que a gente consegue resolver tudo, mas não é. Então, tem coisas que são de responsabilidade da prefeitura, outras do estado, outras do governo federal, outras a gente consegue, outras não. Então, é natural. Eu prefiro falar a verdade e a pessoa ficar um pouco com raiva agora, do que depois sair me chamando de mentiroso. Então, essa é o norte que eu dou para a equipe toda. É a forma que vocês trabalham, né? E aí a gente tem aqui, né, na cidade, como os assessores, que é o Saulinho, o Guerino, o Maurinho, que é filho do Artinho. A gente tem a Fernanda, que trabalha lá no escritório. Enfim, procurem essas pessoas todas que a gente vai estar lá à disposição para poder servir. E o Danilo também, que é o nosso coordenador político aqui na região. Sim. O Danilo falou que ia vir aqui hoje, tá devendo, hein, Danilo? Pois é. Ó, tô esperando ele aqui, pô. Danilo vai ser parceiro nosso aí, vamos ter um negocinho bacana aí. Cara, então, você tem mais alguma coisa a pontuar, assim, que você gostaria de mencionar? Não, acho que é isso. Eu falo que eu busco a oportunidade de trabalhar, né? Eu vejo um vazio assistencial. Quando eu falo vazio assistencial, é uma falta de estrutura na região toda. Sim. Que é o cuidado da criança que precisa de neonatal, são as gestantes de alto risco. A gente vai trabalhar para tentar trazer isso para cá, aqui para Curvelo. Esse é um problema no estado todo. A gente quer trabalhar ao máximo para poder fortalecer os hospitais, que a nossa defesa é das pessoas que mais precisam, elas que pagam os impostos, ela é a maior massa, né, da nossa população brasileira. Eu quero que vocês me dêem a oportunidade, né, de poder servir, de continuar vindo aqui, e podem ter certeza que eu vou fazer o que estiver no meu melhor, que é possível de ser feito. É um exemplo que você falou sobre o telefone. O meu telefone é o mesmo que desde o Lucas, lá de 15 anos atrás. Mesma coisa. Eu tinha meus 17 anos de idade. É o mesmo número, todas as pessoas me mandam mensagem. Eu tento ao máximo, né, responder todo mundo, fazer essa construção e não mudar a pessoa que eu sou. Então, agradeço muito o espaço e saiba que é isso. É uma construção em conjunto. É ouvindo que a gente pode servir. O exemplo da ideia que você me deu aqui, que eu acho que nós podemos transformar ela em projeto de lei e fazer acontecer. Claro, não, vai acontecer sim, se Deus quiser. Né? Isso aí. Mas bacana. Ô Lucas, muito obrigado pela participação. Obrigado. Valeu demais, viu? Você pode ter certeza que a gente fica muito feliz aqui com a participação sua, porque, assim, eu acho que é muito interessante a gente trazer conhecimento nosso e das pessoas que estão assistindo aí, né? Esse tipo de realidade, cara, porque às vezes a gente não sabe como é que funciona as coisas, né? Não sabe para que rumo que vai, para que rumo que foi. E assim, quando a gente tem uma ciência maior de tudo que acontece, eu acho que a coisa tem muito mais chance de dar certo, de funcionar, de o pessoal te conhecer, ver o que você faz. Sim. Então, assim, eu acho que vou comentar para o pessoal, né? Gente, se tiver alguma dúvida, né, alguma coisa assim, dá uma pesquisada dentro das redes sociais, olha, entra ali no portal da transparência, dá uma bisurada ali no negócio, que vocês vão conseguir ver quem é bom, quem é ruim, quem faz e quem não faz. E assim, eu particularmente, eu não tô falando que eu sei que você faz, que você não faz, mas igual você falou, você bate no peito para falar que eu já fiz aquilo, eu faço aquilo, vocês podem entrar lá, podem ver que o que vocês estão fazendo está sendo realizado e muito bem feito, né? Com certeza. Então, fica aí, vocês podem procurar lá e pesquisar e vocês vão ver que é um serviço bacana. No mais uma vez agradecer, eu fico realmente muito feliz, eu vou pontuar isso aqui várias e várias vezes, porque vocês me dão essa oportunidade aí. E te convidar para voltar mais vezes, cara. Bora. Né? Vamos criar essa intimidade aí com o Curvelo, fazer o Curvelo te conhecer mais e mais ainda. Bacana. Mas é isso aí, cara. Valeu demais. Agradecer mais uma vez os patrocinadores nossos aqui, né? Relojoaria Diamantina, o pessoal da Helium aí, o pessoal da DX-Tech, né? Enfim, isso aqui só acontece por causa deles também. Então a gente tem essa possibilidade de ter esse contato maior com vocês por causa deles, né? Então é isso aí. Vamos juntos. Então vamos lá, vamos continuar junto aí e esse negócio vai ser bacana. Com certeza. Gostou do estúdio? Bom demais. Show de bola. Valeu, pessoal. Até mais. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.